105,9. A Rádio Noroeste FM. Está no ar, Noroeste em ação. Agora sim, muito bom dia, 10 horas e 3 minutos em Campinas. Está começando o nosso programa Noroeste em Ação Especial de Literatura. Hoje é dia 1º de outubro de 2016. Ah, como eu não vi a hora de começar esse programa. Hoje nós vamos falar sobre o escritor português José Saramago. Comigo aqui a professora Ana Giselli. Tudo bem, Ana? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, como é que estão os nossos ouvintes, né? Tá, tudo bem, o pessoal vai mandando mensagem aqui pelo WhatsApp. Hoje então a gente vai abrir o WhatsApp, como o nosso telefone está cortado, né? Pois é, né? É, infelizmente é assim, né? Rádio pública é outra relação, né? Então nosso telefone está cortado, sim, por falta de pagamento, mas o nosso WhatsApp está funcionando, viu? Então você pode usar o WhatsApp hoje, é o 996010581, para você fazer suas perguntas aí sobre José Saramago. Muito bem, gente, amanhã é dia das eleições, né? Você vai escolher o prefeito e os vereadores que vão conduzir a cidade pelos próximos 4 anos. Mas o que a gente gostaria de lembrar é o seguinte: só irão conduzir se houver participação popular, e também não irão conduzir se houver participação popular. Nós, da Rádio Comunitária Noroeste FM, somos bem claros nessa questão. O nosso papel é construir e fortalecer as lutas populares. E obviamente, o processo eleitoral é para a gente exercer a nossa democracia, mas entender também que aquele que a gente colocou, a gente pode tirar também, tá? Queria também dizer o seguinte: olha, a Rádio Noroeste FM é uma rádio pública, plural, e que tem como objetivo fortalecer e educar a nossa comunidade. Ela cumpre o seu papel educativo e cumpre o seu papel político, no sentido de fazer com que a nossa sociedade possa avançar cada vez mais. E aí, obviamente, eu, GR, tenho minhas posições políticas que são diferentes das posições da rádio aqui. A rádio tem uma legislação a cumprir e vai cumprir. A posição do GR no Facebook não quer dizer absolutamente nada do que a rádio pensa. Tanto é que eu tento fazer, Ana, o meu programa com a maior isenção possível, justamente para se evitar isso. E ontem a gente recebeu uma ameaça, né? Uma ameaça velada de que a Rádio Noroeste poderia sair do ar. Eu lembro a todos que a Rádio Noroeste só poderá sair do ar se houver a votação nominal de 2/3 dos deputados em plenário da Câmara, porque nós somos uma rádio autorizada. Então não adianta de ameaças, a gente segue a nossa vida. E assim a gente vai construindo uma rádio pública, democrática e verdadeira. Bom dia, Ana. Bom dia novamente. Vamos falar de José Saramago hoje, pois então. É. Ana, eu estava vendo aqui, né, que geralmente os grandes escritores, os grandes autores, eles, principalmente do século XX, vamos dizer assim, suas relações e a forma como ele escreve tem muito a ver com as condições sociais do meio em que vive e tal. Saramago, podemos dizer que foi um escritor socialista? Aí vai uma série de questões. Saramago é um caso daqueles único, se bem que vamos começar do começo. Saramago é um autodidata. Ele não é um cara que tenha uma formação universitária, ele não é um cara que aprendeu a ser escritor em nenhum manual. Saramago escreve a partir de si, o tempo todo. Ele é um cara que veio do interior de Portugal, de uma formação humilde, de um lugar essencialmente camponês, e mesmo assim ele escreve em um português que é para muito além do que a gente vê nos dias atuais. Ele escreve num português corretíssimo, não
reproduz coloquialidades no texto, pelo contrário. E o texto dele é extensamente narrativo, ele não é um texto teatralizado, sabe? Aquele que é cheio de diálogos. Em alguns momentos no texto do Saramago, você está como se você estivesse pensando. Sim, ele escreve, né? como se pensa, porque os parágrafos são muito longos, as ideias se desenvolvem, as frases são longas. A gente está acostumada com esses escritores modernos que seguem a cartilha dos jornalistas. Sim, do Lide. Não, você vê uma coisa interessante. Eu adoro Hemingway, Ernest Hemingway, mas ele foi o que inaugurou essa porcaria de você dar ênfase ao verbo e escrever frases curtas, para que qualquer idiota possa entender o livro. O Saramago não deixa... Ao invés de você puxar a pessoa para que a pessoa cresça lendo o livro, você adapta a sua fala ao conhecimento mais medíocre, mais coloquial que existe. Isso é um problema, porque eu considero a literatura uma porta para outros universos, para o crescimento pessoal. Então, se você mediocratiza a literatura, quem lê vai se ver refletido, mas não vai crescer, porque não vai ver outras experiências. A questão do Saramago, e eu acho interessantíssimo o modo como ele escreve, porque as frases dele são intermináveis para quem está acostumado a frases curtas. Nós acabamos nos confundindo com o Saramago quando a gente lê um pouco dele, a gente acaba se retratando ali, se vendo ali, Ana. Eu creio que pessoas como nós se veem, mas não creio que todo mundo se veja. Pois eu me sinto assim, por exemplo, olha, vamos falar de uma obra dele, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo. Que é a mais conhecida. A mais conhecida, mas assim, parece que é uma reescrita, né? Sim. E assim como deveria ser, né? Você negar... Como é que é isso, Ana? Então, e aí é que tá. Os evangelhos canônicos, né? Que são aqueles que a igreja aceitou, que isso é uma discussão bem maior. Você tem evangelhos canônicos e você tem evangelhos apócrifos. Correto. Certo, então os canônicos foram aqueles 4 que a igreja selecionou para compor o Novo Testamento. Os apócrifos são os que foram aparecendo com os manuscritos do Mar Morto e que mostram que à época do primeiro século da Era Corrente havia várias narrativas sobre a vida de Jesus e que nem todas eram unânimes na leitura de quem foi Jesus. O que o Saramago faz é escrever um novo evangelho, quer dizer, uma nova leitura sobre a pessoa de Jesus. Só que é uma leitura muito mais humana e é uma leitura de confronto, porque eu selecionei alguns títulos aqui para a gente trabalhar, que a leitura que eu tenho, e aí não sei se os críticos vão concordar ou se outros leitores, essa é a minha leitura pessoal, mas a maior parte da obra do Saramago é criticando o autoritarismo. Ele critica o autoritarismo político, o autoritarismo social, o autoritarismo de Deus, porque Saramago é um ateu que vê o conceito de Deus como um conceito extremamente autoritário. Mas ele também critica o autoritarismo nas relações interpessoais, nas relações amorosas. E essas obras todas que eu separei estão nesse arco. Tá. O que você separou para a gente tentar falar no programa de hoje? Vamos lá. A gente tem o ensaio sobre a cegueira e o ensaio sobre a lucidez. Muito bom. Caim, o Evangelho segundo Jesus Cristo, Levantado do Chão, que é o romance sobre os camponeses do Alentejo, As Intermitências da Morte, Viagem a Portugal e a História do Cerco de Lisboa. Certo. Então, toda essa esses são os que eu li. É claro que ele tem mais, né? Mas Sim. Esses são os que ao longo desse tempo todo eu consegui ter acesso e ler. Agora, o Saramago, no ambiente em que ele vive,
vamos dizer, vivia, isso, ele morreu em 2010. Eu nunca gravo a data da morte das pessoas. 2010. E aí é o seguinte, ele passa por uma ditadura. Sim, e depois ele cresceu numa ditadura, na realidade. No período Salazar. No período Salazar. Porque ele nasceu na década de 20, então sim, ele passou a maior parte da vida dele, da infância, da juventude e uma parte da idade adulta em plena ditadura do Salazar. E ele é ativo na Revolução dos Cravos, né, e assume um papel importante vamos dizer, no jornal mais importante de Portugal para defender a própria continuidade do processo da Revolução dos Cravos. Essa vida, vamos dizer assim, voltada à luta social de Saramago influencia, por exemplo, porque acho que o épico da obra de Saramago é pós a Revolução dos Cravos, né? Em 76 ele escreve o Evangelho segundo Jesus Cristo e depois ensaio sobre a cegueira. A ideia, ele vai escalando essa leitura dele da sociedade, de como o autoritarismo presente na política acaba por perpassar todo o resto da sociedade. E aí você está segurando os dois ensaios, né? O da lucidez e o da cegueira. Está aqui comigo, sim, na minha mão. Então, esses dois são interessantes porque um deles... o ensaio sobre a cegueira, que é o que o pessoal o pessoal conhece muito mais porque recebeu uma versão cinematográfica brasileira, inclusive. Luso-brasileira. Não propriamente, porque ela foi filmada em vários países, inclusive tem uma sequência que foi filmada no Uruguai. Ah, tá certo. Aí sim, e o interessante é que o Meirelles, o diretor, ele fez cada cidade que ele foi filmar, ele montou equipes locais, ele não tinha uma equipe de filmagem que ele passava, né, financiava a viagem dessa equipe de cidade em cidade. Ele chegava no local, fazia um levantamento, montava uma equipe local e filmava ali, deslocava ele, os atores e a parte principal de produção. E lá em Montevidéu, na equipe de direção de arte, tinha uma prima minha. Ah, que legal. A Cristina Totti, filha do meu falecido primo, Francisco Totti Garcia, né? Que é... Agora, Ana, Então, o que eu ia falar, esses dois ensaios, o da cegueira é o mais conhecido. Eles mostram como é que o Estado se comporta em situações de emergência, porque são duas situações. O ensaio sobre a cegueira é sobre uma epidemia e é uma metáfora. Você tem que pensar nisso, é uma metáfora. De cegueira. A pessoa vai num lugar e quando ela sai dali, aos poucos momentos, ela fica cega. E aí, aquilo vai numa projeção matemática em que cada pessoa que toma contato com alguém que ficou cego vai ficar cega também. E o Estado tem que reagir a isso. E a única maneira que o Estado encontra de reagir a isso é segregar as pessoas para evitar que o contágio se espalhe. E aí aquela coisa no esquemão dos leprosários medievais e do período moderno e pré-moderno. Aquela coisa de você pegar e jogar as pessoas num lugar, botar o exército em volta para que ninguém saia e ninguém entre, e você joga comida e as pessoas que se virem. Quer dizer, é a barbárie institucionalizada a partir do autoritarismo. O ensaio sobre a lucidez é uma situação diferente. É um município em que todo mundo vota em branco numa eleição. E como é que o Estado se vira para trabalhar? Como é que você vai ter a instituição funcionando se a população inteira votou em branco? Ana, eu estou aqui com a minha mente aqui viajando enquanto você está falando. Então, primeiro assim, o lance da cegueira, né? Sai um cara aqui que diz que todos têm que morrer, preto, né? Enfim, esse fascismo que está voltando, e você vai se contaminando com isso. Sim. É o que a gente está vivenciando hoje. E não é um fenômeno brasileiro, porque eu não sei se você está acompanhando, mas o presidente das Filipinas,
que chamou Barack Obama de filho da puta publicamente, de uma maneira totalmente gratuita, porque Barack Obama em si, ele não é a personificação do Estado estadunidense. Barack ele Obama, é só o presidente. Enquanto pessoa é um cara até simpático, não, gente boa. Ele é só o Estado não está personificado no presidente, claro. Porque o presidente é uma coisa transitória. Claro. O presidente tanto faz como tanto fez, porque é o Estado é a estrutura, né? Mas aí, esse camarada, presidente das Filipinas, disse essa semana que existem 3 milhões de dependentes químicos nas Filipinas, de vários, desde remédios tranquilizantes até heroína, cocaína, dependentes químicos, né? Sim. E que Hitler matou os judeus e solucionou uma parte do problema. Então que para ele gostaria de poder assassinar esses 3 milhões de dependentes químicos das Filipinas para não ter mais qualquer problema com droga no país. É uma idiotice enorme. É uma barbárie. É uma coisa medonha. E você vê esses fatores de autoritarismo presentes na nossa sociedade. Eu adoro o Saramago porque ele tem um claro diálogo. E eu não sei nem se ele conhecia Michel Foucault. Mas o tipo de tema que o Saramago escolhe para trabalhar e toda essa ideia dele de como o autoritarismo permeia as relações humanas, desde um casal em relação um ao outro, ou em relação aos filhos, até os níveis do Estado em relação à população, é a obra do Michel Foucault. Claro. São os poderes, os poderzinhos alimentando um grande poder muito maior. Ana, você acha que os ensaios sobre a cegueira podem acontecer ideologicamente no Brasil? Vamos falar assim. Você tem um grito de liberdade, militância que luta por liberdade, pessoas que lutam por liberdade, e por outro lado o ensaio sobre a cegueira contaminando, na realidade a cegueira contaminando ideologicamente outros segmentos. Por exemplo, um Bolsonaro da vida, vamos falar assim, né, que defende volta de tortura, que defende militares, que defende... É mais ou menos isso. Acho que vale a pena você ler o ensaio sobre a cegueira do Saramago e tentar entender o que está acontecendo atualmente no Brasil? Ou não tem muita relação, Ana? Olha, eu tenho muito medo quando as pessoas começam a tentar estabelecer pontes assim. Primeiro que a gente não deveria nem estar falando desse indivíduo, porque vai ter eleições amanhã e não vale mexer tanto assim, não, né? Quanto mais mexe, mais. Não, para mim não tem. Eu não creio que seja ético a gente discutir exemplos de pessoas específicas. Claro. Tá. Então, para mim parou por aí. Nem sempre. Saramago tem uma prosa que ela não é fácil, e ela não é fácil de você estabelecer essas pontes. Muitas vezes a pessoa vai ler, ele faz na forma de romances, não são análises da sociedade de um ponto de vista sociológico ou histórico, não. São romances, são situações de pessoas concretas em que ele constrói a ação de uma tal maneira que você vai inferir essas relações muito depois. Você lê o romance e você lê o romance pelo que ele é. Depois, numa segunda leitura, ou provavelmente no momento em que você se depara com uma situação específica na sua vida, você vai lembrar e você vai pensar, puxa vida, era disso que ele estava falando, tá? Porque essa construção metafórica, essa maneira de escrever, ele não dá nenhuma pista para você, ele não facilita para você. Você que vai buscar. Exatamente, você que vai decompor depois essa narrativa e pensar, nossa, mas o que ele está falando não é sobre isso, é sobre isso aqui. Claro. Tá? E aí é que tá, nem todo mundo faz esse tipo de associação, nem todo mundo faz... Vamos pegar um exemplo, vamos sair um pouco do Saramago, vamos pegar um exemplo bem bocó.
Maurice Drouin, que foi ministro do De Gaulle nos anos 70, que foi o cara que, 60 para 70, que foi o cara que reprimiu o maio de 68 em Paris, ele era ministro da cultura, o cara era um tremendo filho da puta. Quanto mais batia, mais o povo se organizava, né? Sim, mas ele escreveu um livrinho maravilhoso que eu li quando estava na 5ª série, que é O Menino do Dedo Verde. Eu não sei se você já ouviu falar. Não. O Menino do Dedo Verde é um contraponto do Pequeno Príncipe. Fala a história do Tistu. Tistu é um menininho que ele tem o dedo verde, onde ele toca, as sementes germinam. Ah, já ouvi falar dessa história. Que o pai dele constrói armas de guerra, que a vida dele é maravilhosa, porque os pais são ricos, tudo é lindo, mas que ele não entende como é que o mundo dos humanos funciona. E aí ele vai questionando de uma maneira simplesinha. É um livro que eu comecei a ler na 5ª série, porque a escola mandou, né? E eu li, eu tinha 11 anos e achei uma besteira sem tamanho. E aí a minha mãe começou a ler e virou e falou assim, não, mas esse não é um livro para crianças. Porque a minha mãe sacou que era uma metáfora da sociedade e eu não tinha idade aos 11 anos para entender ainda que aquilo que o momento que estávamos vivendo. A ideia do professor teria que ser trabalhar e mostrar para gente o que era o livro, mas a gente estava em 75, em plena ditadura, então a gente leu o livro com a professora torcendo para que a gente se tocasse o que estava acontecendo. Mas a maior parte não se tocou. Então, se você não consegue, num livrinho simplesinho como esse do Drouin, fazer essa ponte entre a metáfora e a realidade, a não ser que alguém te dê o toque, imagina num cara complexo como o Saramago. Né? Certo. E essa que entra... Porque todo mundo que leu até hoje eu converso com as pessoas que leram o Evangelho segundo Jesus Cristo. É interessante porque quando eu converso com um ateu que leu esse livro... Ele vira e fala, nossa, mas é sensacional, porque ele pega a humanidade de Jesus e esfrega na cara das pessoas que acreditam somente no caráter divino de Jesus. É um livro que questiona Deus, que questiona tudo, né? Aí eu vejo alguém que é religioso, que é muito devoto, que lê o livro e vira e diz, nossa, mas é um livro maravilhoso, porque ele mostra como Jesus era incrível, como Jesus é contemporâneo, como Jesus... E aí, o que você faz? Não, O que você faz? E eu acho que, no caso, o prêmio Nobel é um prêmio político. E se você tem a produção luso-parlante, é uma produção extensa. Desde essa de Queiroz, no século XIX, aquele pessoal, Alexandre Herculano, você tem Fernando Pessoa, você tem... Você tem toda a produção no Brasil de literatura também, 200 anos de produção literária. Você tem o pessoal em Moçambique, Angola, que produz poesia, romance. E nunca antes houve um prêmio para a literatura portuguesa. E quando escolheram o Saramago, que é um camarada que é maldito para a maior parte, né? Agora, Ana, eu fico imaginando o seguinte, né? Talvez Saramago, com o Evangelho segundo Jesus Cristo, tirou um pouco aquele conceito emocional de Jesus Cristo e coloca no campo mais da racionalidade. Que quando a Cristiane fala assim, já se você tirar o emocional das pessoas sobre Jesus e partir para a racionalidade, Jesus é socialista. Isso é visão da Cristiane que a gente debate muito aqui. Mas será que esse livro, o Evangelho segundo Jesus Cristo, ele tira o emocional e passa para a racionalidade? E aí aqueles que veem a religião como uma questão até científica acabam, de uma certa forma, entendendo isso? Ou não? Olha, eu não faria essa leitura, porque há muito de emoção no livro. Inclusive Mas quando ele retira, na realidade, essa racionalidade, né? Que o próprio Jesus Cristo no livro acaba questionando algumas coisas, tal, né? O conceito até de religião, entendeu? Sim, mas aí é que tá.
você está pensando em tirar a emoção dos que o seguem, não em tirar a emoção do próprio Jesus. Pois é. Tá. É uma leitura que você pode propor. Eu não sei. A minha leitura ela é muito mais de que ele usou as teorias freudianas para entender a relação de Jesus com Deus. Sim. Sabe? Daquela questão de questionar o Pai, de você... Porque aí é que tá, você tem... O evangelho mais conhecido dos canônicos é o Mateus. Correto. Inclusive porque as peças de teatro e os filmes de Hollywood sempre usam Mateus, porque Mateus tem os diálogos mais interessantes dos 4 evangelhos. E em Mateus, numa determinada altura, Jesus é questionado sobre os dízimos e todas aquelas... E ele fala, olha, não penseis que eu vim revogar a lei dos profetas, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Eu, quando leio Mateus, para mim fica claro que Jesus era judeu, que Jesus não era cristão, que o cristianismo foi inventado depois. Mas é isso que está colocado, né? Então, e aí, o que o Saramago faz é ir além disso. É você pegar e falar, olha, tá, Jesus é filho de Deus. E qual é a relação entre esse filho e esse pai? Vamos discutir isso no próximo intervalo, a relação entre o filho e o pai. Porque aí a gente pode falar de Caim também. Claro. Porque Caim é muito... Vamos falar até então mais sobre interessante. Essa relação no livro Filho e Pai, sim, né, do Evangelho segundo Jesus Cristo, e a gente entra em Caim. Pode ser, Ana? Perfeito. Vamos a um breve intervalo, então. Nós estamos aqui no programa Noroeste, ação especial de sábado, de literatura. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp, viu? É o 996010581, tá ok? Vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Noroeste em Ação. Música, informação e prestação de serviço. Com a apresentação de Gerry de Oliveira e direção geral de Cristiane Costa. Muito bem, voltamos, 10 horas e 43 minutos em Campinas. Aí estamos hoje no programa Noroeste em Ação especial de sábado, falando sobre literatura, com a professora Ana Giselli, né, Ana? E aí é o seguinte, hoje nós estamos falando sobre o grande escritor português José Saramago. Aí falando um pouco do Evangelho segundo Jesus Cristo e também, né, a outra obra mais famosa dele, Ensaio sobre a Cegueira, né? E aí a gente falando um pouco sobre a relação pai e filho. Uhum. Ai, meu Deus, relação pai e filho é sempre conflituosa, né? A vida toda. Pois é. E aí é que tá essa coisa freudiana da contestação da autoridade, Como é que ele trata isso, então, Ana? O conceito de Deus em Saramago, e isso é interessante porque, por ser ateu, Saramago é extremamente crítico com o Deus judaico-cristão, como todos nós, né? E ele coloca sempre a questão do autoritarismo, do modo monocrático como o Deus judaico-cristão impõe à humanidade as suas concepções, as suas regras, os seus caprichos. De forma autoritária, eu estava procurando a palavra, e a palavra para mim é caprichos. Porque esse Deus cria a humanidade meio que por tédio, e a partir daí, toda vez que a humanidade embarca em alguma desventura ou em alguma histeria coletiva, o que esse Deus faz? Ele destrói, zera tudo e começa de novo. Ele manda catástrofes, há toda uma... Ele manda matar crianças, ele manda... são caprichos. E aí é que tá. Normalmente quem tem a vivência religiosa não vai muito além porque é pecado você questionar. Isso. Quem não tem a devoção, quem não tem, acaba questionando por uma simples questão de lógica. Ana, deixa eu só pegar um gancho no que você coloca sobre que não pode questionar
sobre aquele negócio que está na Bíblia. A Bíblia diz, Sim. né? E eu estava num debate com uma pessoa esses tempos atrás. Eu falei para ele, olha, vocês estão equivocados em algumas questões. Vamos olhar, por exemplo, as guerras. 95% das guerras foram feitas por questões religiosas e apenas 5% por razões econômicas. E aí na Bíblia fala assim, ó, no Velho Testamento, vai lá, toma aquela cidade, passa todo mundo na faca que não sobre ninguém. Isso é dado como exemplo, como a palavra de Deus, ou, né, e aquela coisa aí. Parece que as coisas não podem ser questionadas. Até esse conflito, né, que havia entre o filho de... Então, enfim, vambora. É, isso aí. Você tem... se a gente começar a pensar nas incongruências da Bíblia, não acaba nunca, porque a Bíblia não é uma obra monolítica, ela é uma série de livros escritos em épocas diferentes ou compilados em épocas diferentes por pessoas diferentes, que em um dado momento, lá no ano 600 a.C., isso o Antigo Testamento, ele foi uniformizado porque era parte da concepção do reino de Israel. Você tinha que ter um mito de origem, e aí se pegou aquele monte de histórias orais e os livros que andavam circulando por aí, e se montou o Antigo Testamento e passou a ser parte da identidade judaica. O Novo Testamento, ele é bem posterior à existência ou não de Jesus, e ele foi compilado a partir de evangelhos que foram selecionados de uma maneira muito deliberada, não é aleatório, e que serviu para dar corpo à hierarquia da Igreja Católica. Então é claro que existem distorções, incongruências, porque não é uma obra escrita e pensada para ter lógica, é uma reunião de narrativas feita em épocas diferentes por pessoas diferentes. Até aí, nenhuma novidade. O você não poder questionar é que é complicado. Você considerar o pensamento crítico um pecado é algo que vai entravar o progresso da humanidade por mais de 1000 anos e vai transformar... Até hoje a gente tem uma série de problemas em relação a isso, e uma série de propostas educacionais que incentivam o aluno a não questionar. Sendo que o questionamento é uma coisa saudável, porque necessária. O que o Saramago faz não é nada do outro mundo, não é blasfêmia, não é uma agressão gratuita. Ele não está xingando nem Deus, nem o que quer que seja. O que ele está colocando são algumas questões que precisam ser pensadas. Por exemplo, você tem um filho e destina seu filho a ser o cordeiro do sacrifício? Não. Né? Não, ninguém faria que começa, isso. Exatamente. Que começa com essa incongruência de Abraão, né? Começa com Abraão, mas depois é o que Deus vai fazer com Jesus. Ah, sim. Não é? Sim. Que toda a narrativa vai caminhando no Evangelho até o momento em que Jesus finalmente, quando está lá na cruz, que percebe, poxa, mas eu fui manipulado para no final ser eu o cordeiro do sacrifício. É justo. É justo ou não? E é justo quando o pai faz isso com o filho? Sim. Ana, nós estamos aqui com uma carreata eleitoral aqui que tá tirando a nossa atenção, pelo menos a linha de raciocínio. A gente pode chamar um intervalo e esperar essa carreata passar? Não, pode deixar. Podemos continuar? Deixa quieto. O problema não é o raciocínio, a minha preocupação maior depois é para eu editar essa gravação, porque já que nós estamos sem internet, claro. E o pessoal que gosta de ouvir mora em outras cidades, tá certo. Eu quero editar isso aqui para que eles possam ouvir, né? Ok. Mas eu creio que dá para tirar algum, onde tiver mais... ou deixar mesmo para que o pessoal perceba a que nível chega a incivilidade. Né? Também, né? Pois é, porque... Todo mundo sabe aqui, principalmente quem está coordenando a carreata, sabe que aqui é uma rádio que não tem acústica. Não, e mesmo assim, não é só isso. Veja você, faz parte da modernidade você não se preocupar com os direitos do outro.
a modernidade e a pós-modernidade principalmente é narcisista. Sim. É aquela coisa de eu colocar meu carro na rua como se fosse o cara da pamonha para tocar a música que eu gosto sem me importar se os outros gostam ou não. É aquela coisa bem narcisista de eu Fique querer à vontade, impor, Ana. né? Fica à vontade para essas observações que eu estou adorando. Não, mas não é. Mas é é assim. narcisista. Esse pós-modernismo do eu e de que o mundo gira em torno do meu umbigo. Você, ao invés de você mostrar para as pessoas que a civilidade está no coletivo, que elas têm que se importar com o outro, senão a sociedade vai ruir e que a vida nas cidades vai se tornar impossível, não. A pessoa quer dirigir a toda velocidade, quer buzinar, quer fazer barulho, quer que tudo gire em torno dela, quer que as águas se abram para ela passar. E aí que é o grande problema. Pois né? e aí por que não? Porque a gente não é nada. Na ordem do universo, nas quantias estratosféricas, né, no volume das coisas, a gente não é absolutamente nada. Esses egos monstruosos servem para quê, né? Pois é, Ana, acho que é isso. Então, vamos voltar, né? Agora que eles passaram. Aí que tá. Quando você tem essa noção de que Deus é autoritário e que ele governa a humanidade por caprichos, isso vai totalmente contra o que a Igreja Católica, aqueles dogmas mais antigos de que Deus é o quê? Qual é a natureza de Deus? Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E o que é isso? Ele é o que pode tudo, ele é o que está em todas as partes e ele é o que sabe tudo. Só que a própria Bíblia contradiz isso. Porque está lá quando no Gênesis, quando Deus está fazendo as coisas, ele não sabia o que estava fazendo. Porque diz lá, e Deus mandou e fez-se a luz. E Deus constatou que a luz era boa. Ele constata depois. Depois que fez. Então ele não é onipotente. Né? Está na própria Bíblia a contradição do discurso das instituições religiosas. Se você ler a Bíblia de uma maneira crítica, você vai ver que a maior parte da hierarquia das igrejas cristãs é montada numa distorção do discurso bíblico e não na imposição dele. Claro, mas e aí é que está. Os autores como o Saramago, e ele não é o único, vão percebendo essas minúcias, né? E vão percebendo o caráter autoritário das igrejas. E aí não é só a católica, porque as igrejas cristãs, de fato, elas têm uma ingerência na vida dos fiéis que é absolutamente fora do normal. As religiões do livro, vamos dizer, né? Porque tanto os muçulmanos quanto os judeus também têm essa coisa de entrar no seu cérebro. Não basta interferir no que você veste, no que você come, nem como você se comporta. Ainda quer entrar no seu cérebro. E o Saramago pega isso e o que ele faz? Ele vai analisar esse autoritarismo como vindo do conceito de Deus. Porque Deus é caprichoso, Deus é autoritário. O Deus do Antigo Testamento é. Ah, sim. O Deus do Antigo Testamento é aquele cara que diz, olha, pega teu filho, leva lá, monta o altar do sacrifício e você vai pegar teu único filho que você levou 700 anos para ter esse filho e você vai sacrificar para mim, para você provar que você me ama. Né? Tô chocado. Por que Deus precisa de todo esse amor? Por que Deus precisa dessa devoção e dessa adoração se Ele é onipotente? Por que criaturas tão esdrúxulas quanto nós seres humanos, né? Por que Ele precisa da nossa adoração se nós não somos nada? Então, Ana, mas é algumas coisas que me bate o coração, né? Tem algumas pessoas que falam assim, entregue-se a Jesus que você será salvo. Aí tem outro que fala assim, Jesus olha... não salvou nem ele mesmo, coitado. Né? Não, e o pior é que é o seguinte, olha, se você estiver no leito de morte, você vai ser salvo também se você aceitar Jesus. Tanto faz agora como lá, entendeu ou não?
Então, assim, agora outra coisa que eles colocam... Não, pior é aquele povo de uma certa igreja que tem por aí, que vira e fala, joga seu óculos na fogueira santa que você vai ser curado, né? É esse que é o problema. Pois é, né? E aí tem algumas coisas o seguinte, eu costumo ver esse negócio do pessoal, joga seu óculos na fogueira santa que você será curado. É uma forma que as pessoas têm de tentar chamar a sua posição espiritual, religiosa, como se fosse uma posição de Deus. Por exemplo, eu tenho dúvidas, por exemplo, se Deus é tão maravilhoso como, né, ele é descrito, ele diria ao profeta, vai lá e acabe com aquele povo na espada, que não sobre uma criança, que não sobre... Será que é a posição do poeta passando por cima de uma posição, sabe, dizendo... Então, que nem, por exemplo, tem uma pessoa que diz abertamente... Eu vou ouvir o programa daquele pastor, porque ele é o homem que fala diretamente com Deus. Pois né? Que constrói templos agora, tal, e está se dizendo um novo profeta. E esse é o problema, porque a não ser que você seja esquizofrênico, não tem como você falar com Deus nenhum. Claro. Né? Pensa um pouco. Né? Claro. Né? Você está falando com você mesmo. Você está dialogando com você mesmo e você pode atribuir a essa outra voz na sua mente a característica de ser Deus, mas não é. Claro. Né? Agora, aí que tá. Você tem Jesus não conseguiu sequer evitar o próprio sacrifício. E o que a narrativa quer, o que a narrativa das igrejas quer é que você acredite que Jesus acolheu esse sacrifício alegremente, quando o tempo todo lá no Evangelho ele pede para afastar o cálice, ele pede para que o Pai, né, o salve na última hora, quando ele está lá na cruz, ele pede que o Pai o salve. E o Pai não salva. Porque ele é o cordeiro do sacrifício. Você como mãe, o Duda como pai, salvaria o filho? Claro. Mas sem nenhuma dúvida. Então. Mas é o próprio instinto. O ser humano tem um instinto animal. E aí por animal não vai entender que é uma coisa é instinto mesmo. É algo que fala muito mais... Não passa pela racionalidade. Você salva a sua cria em qualquer hipótese. Não existe esse negócio de que você para e pensa. É verdade. E a questão do Caim, né, que aí é que tá. Você tem... Deus não salvou Jesus, mas Deus impôs ao Caim uma carga ainda maior. Porque se Deus sabia que Caim mataria Abel, por que ele aceitou o sacrifício do Abel e não o de Caim? Ele obrigou Caim a matar o irmão para poder se desvencilhar de ser o criador da morte. E ainda condenou Caim a vagar pelo mundo, porque falou, olha, a tua morte, né? A tua morte me pertence, ninguém poderá matar Caim. Rapaz. Na Bíblia, Caim, você não sabe se Caim morreu. Ou não. Caim poderia estar andando por aí ainda, porque Deus não resolveu. Quer dizer, Deus usou Caim para criar a morte e ainda puniu Caim. E o livro do Saramago é ótimo, porque Caim passa a interpelar Deus o tempo todo e passa a discutir. Essa narrativa que tem? É sensacional esse livro. É sensacional porque Caim passa a tentar frustrar tudo o que Deus quer dele a partir daí. Toda vez que ele vê que tem a mão de Deus em alguma coisa, ele vai e faz exatamente o contrário. Porque ele percebeu que ele foi usado. E ele se revoltou. Que é quase que uma revolta adolescente do filho contra o pai. Mas que faz sentido porque aí o Saramago questiona a morte. Você criou a morte, mas Deus se afastou dessa responsabilidade. Ele jogou tudo nos ombros do Caim. E ainda, se ele era onipotente, ele poderia ter salvado Abel. Ele poderia ter feito essa história se desenrolar de maneiras totalmente diferentes, mas ele permitiu. Porque ele precisava que a morte fosse criada. Tá, essa leitura de Saramago é justamente porque ele faz uma leitura a partir de uma
uma concepção de, vamos dizer, de realidade concreta, ou de talvez o racional sobre uma leitura religiosa, sobre a leitura da Bíblia, apontando as contradições, pelo fato de ser todo comunista aponta a contradição, né? Não, sabe que eu acho, Saramago, ele é racional, mas ele não é racional da maneira dos intelectuais, de jeito nenhum. A racionalidade do Saramago eu consigo ligar, pelo menos na minha experiência de leitura, com aquele inconformismo camponês que vem desde a Idade Média, sabe, aquele monte de camponês que foi para a fogueira exatamente porque questionava a realidade que a religião queria passar, que era incompatível com a realidade que ele vivia. Por quê? Porque o camponês, e eu estou pensando num camponês, não o camponês maquinarizado da modernidade. Eu estou pensando naquele camponês que se guiava pela luz, pelas estrelas, pelas estações, que tinha uma relação com a terra, e que na Europa, até o século XVIII pelo menos, os cultos agrários eram os maiores inimigos do cristianismo. Tanto quanto a reforma protestante, os camponeses que cultuavam a terra como se a terra fosse a mãe e pensavam na terra como uma divindade, eram muito mais perigosos para a igreja do que os protestantes. Porque a lógica totalmente sensata e pé no chão daquele camponês que sabia que tinha que esperar a chuva, que fazia a relação de causa e efeito entre as coisas da natureza e a realidade, era muito mais palpável do que os questionamentos protestantes sobre a palavra escrita na Bíblia. Porque o camponês ele não precisava nem ser alfabetizado para dominar esse mundo de referências naturais. Então, Ana, você falou de uma coisa aqui. Na Idade Média as pessoas se auto-jogavam na fogueira, né, com a realidade concreta e o imaginário religioso. Aqui no Brasil também aconteceu isso quando os jesuítas, né, de repente tá lá os índios com seus 500, 600 anos de tradição, né, e de repente vem o cara e olha, isso tudo que você faz é pecado, é isso, é aquilo, Deus é um só, não tem o Deus da lua, não tem o Deus... Você cometeu pecado. E o próprio Darcy Ribeiro, ele cita que houve muito caso de suicídio entre os índios. Ainda existe. Ainda existe. Normalmente nas áreas em que você chega com uma missão religiosa. Eu acho que a Igreja Católica já aprendeu a lidar melhor com isso e é menos agressiva nos dias de hoje. Mas em áreas de ocupação indígena, com pouco contato, quando chegam essas missões evangélicas, o número de suicídios entre jovens aumenta. E isso é uma coisa muito complicada, muito cruel. Né? Porque você pega toda a realidade da pessoa e desmonta, e você quer impor a sua realidade para ela. Isso acontece também no cotidiano nosso aqui, né? Você vê uma pessoa, tem uma baita relação, lá de repente, cadê o cara? O cara, ele corta todas as relações sociais construídas durante a vida, corta todas as relações econômicas, né, políticas construídas durante a vida e vai viver naquele mundinho da igreja de 10, 15 pessoas e foge da realidade. Acaba, de uma certa forma, entendendo que aquela pessoa que conviveu com ela a vida inteira passa a ser um inimigo porque não vive uma outra realidade. Você tem que entender isso num contexto maior. Você tem que entender isso que quando você tem crises econômicas e sociais extremadas, as pessoas se voltam para todas essas epidemias de milenarismo que a gente acompanha historicamente, elas acontecem em momentos do quê? Ou de uma transição política muito traumática, ou de uma crise econômica medonha. As pessoas se voltam para alguma coisa que lhes dê segurança. Claro.
E a religião entra ocupa esse espaço que outras coisas não ocupam. Porque a vivência intelectual não te dá segurança. Pelo contrário. Claro, Ana, são 11 horas e 6. Eu tinha combinado o seguinte: a cada meia horinha a gente fazia um intervalozinho de 3 músicas. Bom, nós matamos então a questão da relação pai e filho, do Saramago, de Deus com Jesus. Matar não tem como matar, porque dá para conversar dias, né? Mas a gente pode passar para a questão... a curiosidade de quem tem vontade de ler sobre isso. Exatamente. E olha, Caim é um livro delicioso de ler, não é um calhamaço, né? Se é daquelas pessoas que não tem paciência para ler, é o mais fininho de todos aqui. Ótimo. Né? Vamos para qual então no próximo bloco? As intermitências da morte. Vamos lá então. A gente já falou sobre isso, as intermitências da morte, então, de José Saramago, no próximo bloco, tá bom? São 11 horas e 7 minutos. Muito bem, 11 horas e 18 minutos em Campinas. Voltamos ao nosso programa Noroeste em Ação, especial de sábado, sobre literatura, né? Estamos ouvindo aqui a professora Ana Giselli falando sobre a obra de José Saramago. Tá com barulhinho, não sei se você tá ouvindo. Barulhinho de fundo? Né, uma interferência, parecia elétrica. Tá, isso aí não tá saindo na gravação, que nós estamos muito próximo da torre e aí tem algumas emissões radioelétricas estranhas, né? Ana, a gente falou um pouco do conflito pai e filho de José Saramago, muito bem escrito em Evangelho segundo Jesus Cristo e também em Caim. E a relação de Caim, ele coloca, né, a questão da morte. A questão da morte. Como é que Saramago trata a questão da morte? Então, a gente tem esse romance aqui, As Intermitências da Morte. E a morte é a única certeza que existe para quem está vivo. Claro, isso não tem jeito, né? Então, a morte é a única coisa que uma pessoa certeza... diz assim: Jerry, tem um negócio para dizer para você que você vai ficar bravo, mas vai acontecer, você vai morrer. Pois é. Agora, quando e como, ninguém sabe. Né? E não é você que estabelece, você não tem controle algum. A gente pode prorrogar. Você pode ter essa ilusão de que você prolonga a vida, mas isso é bem relativo, né? Isso é bem limitado o quanto você pode prolongar a vida, né? A ideia do Saramago sobre a morte é em que a morte afeta o cotidiano, o que a ideia da morte afeta o cotidiano. Então ele criou um romance extremamente interessante e eu considero divertido de ler, embora ele te deixe pensando de uma maneira muito diferente, né? De repente ninguém mais morre. O que aconteceria? De repente ninguém mais morre. A morte, e parece um daqueles roteiros do Neil Gaiman ou do Alan Moore, dos quadrinistas britânicos. Ele simplesmente, a morte parou de ser um princípio regulador da vida e é uma mulher. E saiu para o mundo e se apaixona, mas só que como ela parou de exercer as funções da morte, ninguém mais morre. E como é que a sociedade reage a isso? Porque de repente você tem um hospital com doentes terminais. A rotação dos leitos é importante, porque você tem sempre mais e mais doentes. Se aqueles doentes que estão aí não morrerem, você não vai ter leitos para os novos doentes que estão ingressando. Nossa. Né? Na sociedade, para cada criança que nasce, se você quer manter uma certa estabilidade econômica, alguém tem que morrer. Porque é assim que o crescimento e o equilíbrio vegetativo da humanidade se dá.
você tem o número de nascimentos, estatisticamente você tem o número de mortes. E é isso que controla a humanidade. O que acontece se ninguém mais morre? E aí o que o Estado faz? Como é que funcionaria, por exemplo? Eu me lembro de um negócio seguinte, o mundo sem ninguém. Agora o mundo com todo mundo. Pois mais ou menos isso. Então, e aí fica... É interessante porque ele mostra que na concepção do Saramago, as soluções que o Estado dá para cada crise, seja a cegueira, seja, né, o voto em branco, seja o fato de que ninguém mais morre, a solução é sempre autoritária. Você passa a ter aquela coisa, a pessoa começa a receber uma cartinha púrpura, ou sei lá, e dizendo que ela vai ter que morrer para o bem dessa sociedade. E aí? Que ela vai ter que se virar para morrer. Sabe? Pensa um pouco no que isso implica. A morte, na realidade, nunca pode ser uma escolha, né? Na realidade, ele coloca essa contradição da morte como escolha. Não, a morte não é só escolha, você não tem domínio algum. E aí o que vira é que, por exemplo, no caso desse romance, a morte vira uma coisa burocratizada, já que as pessoas não estão morrendo naturalmente, já que elas não estão morrendo naquela imponderabilidade da natureza, da vida, do aleatório do universo. O que vamos fazer? Vamos organizar burocraticamente a morte, para que as pessoas... Né? Aí o bicho pega. Então, e a partir dessa situação, o Saramago pega esse tipo de situação concreta, da epidemia de cegueira, do voto em branco, do fato de ninguém mais estar morrendo, e do caráter autoritário do Estado e do poder para lidar com as crises, e a partir daí ele monta uma narrativa extremamente interessante discutindo isso, do ponto de vista das pessoas comuns, como é que são as pessoas que sofrem essa interferência do poder. Como é que seria isso, por exemplo, o seguinte, está aí o Duda anarquista, um problema para a sociedade, aí vem um prefeito e diz o seguinte: Duda, você é o cara que vai morrer amanhã. Seria mais ou menos isso que ele coloca, assim, uma coisa impositiva da morte, a morte como a necessidade da sobrevivência para... Eu preciso morrer para que o Duda possa viver. Olha, não é você passa a ter, como toda coisa burocratizada, você passa a ter aquelas coisas que lembram um pouco o Holocausto. Não o Holocausto judeu, mas o que o Hitler fez num primeiro momento com a sociedade alemã, que era assim: nós queremos ter uma raça superior, então o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar os doentes mentais, os que têm retardamento, os que têm deficiência, os que têm problemas de depressão, bom, enfim. Você vai, e para você selecionar numa estrutura burocrática quem vai morrer, você começa escolhendo as pessoas que aquela sociedade montada em cima da produção, do consumo, aqueles que a sociedade não considera mais úteis, os doentes, os muito velhos. Um tapa na cara na estrutura do capitalismo seria isso, ou seja, só teria direito à vida aqueles que produzem a riqueza para poucos usufruírem, seria isso? Aqueles que não servem, que questionam, devem morrer. Não sei, não acho não. Eu acho que o Saramago vai muito além disso. Ele vai questionar como é que nós nos organizamos como sociedade, como é que nós estabelecemos as hierarquias de importância a partir de quem nós consideramos relevante para essa sociedade. Por exemplo, e aí como é que isso se dá em relação com o ser humano? Vamos pôr um exemplo, eu não quero contar o livro, eu estou contando só a estrutura principal, porque o livro é muito mais do que isso. Mas vamos pensar que fosse hoje. Vamos pensar que você tem uma estrutura familiar que comporta 3 gerações. Você tem 5 netos, 2, 3 filhos e a mãe de 90 anos morando na casa. Tá, a mãe é aposentada e ela não é uma mãe doente, ela não é terminal, é uma pessoa de 90 anos que está totalmente lúcida e que tem um papel importante naquela economia, que a aposentadoria dela ajuda na renda não só ajuda na renda da casa, mas que ela também, porque quando você tem uma mulher na casa, você sempre tem um par de braços a mais para trabalhar no serviço doméstico, para olhar
as crianças, para tudo. E para um burocrata, uma pessoa de 90 anos que está onerando o Estado com uma aposentadoria ou uma pensão, é um peso morto. Mas para aquela família, aquela mulher, é um fator de sobrevivência. Alô? Então, e aí é que você... eu creio que esse tipo de questionamento que o livro faz você extrapolar. Alô, gente, vamos transportar isso para agora. Né? Na visão burocrática do Estado, o aposentado é uma carga. É uma carga. Mas em muitas casas, o aposentado é um esteio. É o que mantém a estrutura. E aí é o seguinte, né? Então, para eles, não é interessante que a pessoa se aposente. E pra nem eles, que viva muito. E nem que viva muito. Porque a partir do momento que você se aposenta, você passa a ser um ônus para o Estado. Você passa a ser um custo. Um custo para o Estado. E aí, gente, queria só lembrar vocês o seguinte, que está vindo aí aquilo que eles chamam de reforma da Previdência. Pois é. Olha, e tem que ficar com o olho muito aberto. Muito aberto, porque na realidade, eu tenho como parâmetro, viu, Duda, meu pai. Trabalhou até os 70, morreu aos 75, 5 anos só de aposentado. Depois de contribuir uma vida inteira. Quer dizer, o quanto ele contribuiu para a sociedade, para a estrutura do Estado, e depois não teve... O retorno. O retorno, que é o... né? Então, assim, a gente está vivendo um momento... Desculpa, Ana, vai virar um discurso aqui mesmo, mas nós estamos virando num momento em que as pessoas acham que nós só somos seres humanos a partir do momento que a gente produz alguma riqueza para alguém. Né? E que a gente não tem direito, por exemplo, a uma qualidade de vida. Ou seja, você nasce para trabalhar. Você nasce, você é educado não para você avançar enquanto ser humano, você é educado apenas até um limite aonde você possa apertar um parafuso com melhor qualidade. É isso que está em discussão, Ana. Mas a tal da escola sem partido. Mas essa é uma discussão que é uma vergonha para nós, porque essa não é uma discussão de 2016. Não, essa é uma discussão de 1905. E que está voltando agora. Então, essa é uma discussão de 1905. Essa é a discussão que rolava na infância do Saramago. Pois é. E a gente está regredindo a tudo isso. Então, e a gente está regredindo. A gente está voltando a tentar institucionalizar aquele capitalismo pré-29, pré-Segunda Guerra Mundial, que era monstruoso, em que crianças de 7, 8 anos trabalhavam nas minas de carvão, ou nos teares das fábricas, isso. Ficavam 16 horas e morriam ali. E aí, assim, ó, tem uma coisa que era muito interessante, por exemplo, na Inglaterra, no início da Revolução Industrial, né, Ana? As crianças dormiam nos caixotes de papelão, porque não havia condições nem tempo de voltar para casa, dado a jornada de trabalho excessiva. Agora, pensa aqui o que a gente está chamando para discussão. Sim. Né? Quando eles falam déficit da Previdência, ou seja, precisa morrer mais gente, né? Os aposentados têm que morrer, e você que ainda não se aposentou, você tem que trabalhar mais. E isso para poder pagar as aposentadorias dos políticos, para poder pagar, né? Porque no fundo são eles que oneram a Previdência e não o trabalhador. O que uma aposentadoria de salário mínimo pode ser um ônus diante de um professor universitário que quase nunca deu aula e depois virou presidente, né? Pois é. Agora, então, as intermitências da morte de José Saramago é tão atual quanto necessário uma leitura, né? É muito necessário para você pensar como a organização da morte a partir do sistema burocrático do Estado pode se tornar um fator de autoritarismo e de domínio em relação ao ser humano. Ah, né? Eu tô aqui, tô aqui assim. Mas é isso que eu tô falando. A minha leitura do Saramago é toda essa por conta do autoritarismo, talvez porque na época em que eu comecei a ler, eu tava com o Foucault muito presente, né, por causa do meu período universitário. Aí pode continuar. Então, eu estava com o Foucault muito presente e eu comecei a fazer uma leitura extremamente dirigida
Há muito mais nele do que a minha leitura. E é isso por isso que eu gosto de incentivar que as pessoas leiam e tenham a sua própria interpretação, que elas não vão atrás de quem analisa ou de quem divulga. E eu falo, olha, faça a sua própria leitura. Não pense que a minha leitura é a palavra final. Talvez porque o autoritarismo seja uma coisa que me incomoda, eu consigo reconhecer o incômodo que o Saramago sentia depois de ter passado a infância, a juventude e uma parte da idade adulta numa ditadura extremamente invasiva. Num momento em que as forças produtivas necessitavam cada vez mais de mão de obra. Sim, e apoiada num viés religioso, porque a gente tem que pensar que a ditadura do Salazar foi amplamente apoiada pela Igreja Católica. Como a de Franco. E que foi, no caso da Península Ibérica, ali Espanha e Portugal, o exercício do poder passava pela intromissão religiosa também. Porque as igrejas e os fiéis funcionavam como espiões do Estado. Sim. Né? É como se a Inquisição não terminasse nunca. Sem dúvida, inclusive hoje. Então, e aí você tem a minha leitura do Saramago passa por eu sentir nele essa inquietação e o modo como essa inquietação é reconhecida nos livros. Mas há muito mais neles para as pessoas reconhecerem, há muito mais leituras possíveis. É como eu disse no caso do Evangelho segundo Jesus Cristo, você vai ter ateu que adorou e vai ter religioso que adorou. Sem dúvida. E é o mesmo livro. Ana, mais alguma obra de Saramago? Eu estou preocupado aqui com o tempo, 11h33 agora. Então, eu tenho aqui mais 3. Tem Viagem a Portugal, que é uma viagem do Saramago pelas cidadezinhas, né, pequenas, mostrando os vilarejos. Tem o Levantado do Chão, que é um romance sobre a vida camponesa no Alentejo. Vamos entender então um pouco do que ele fala sobre a vida camponesa em Portugal, na década de... As impressões dele ele transporta para um outro tempo, uma outra realidade. Não, ele vai... normalmente, o que é interessante dos livros do Saramago é que eles se passam num tempo fora do tempo. Ele não estabelece, estamos na década tal, estamos... Sim. Não, é um tempo fora do tempo. Ele pensa a sociedade pelo que ela é e ele vai escrevendo as desventuras daquelas pessoas num tempo que é próprio dele, não é o tempo do nosso calendário. Claro. E aí ele vai descrevendo as rotinas, as paixões, o que essa eterna briga da pessoa contra o destino, contra o autoritarismo do próprio destino, porque pensa bem, o que são os fados, o que é o destino, o que tem de fatalismo nessa ideia de que tudo na vida já está escrito, que você só está cumprindo um script. E é isso que nos dizem, porque né? a vida camponesa, é assim, né? A vida camponesa tem um pouco desse fatalismo, né? Dessa ideia de que você não consegue desafiar o destino. Que aí fica monótono a vida, né, Ana? Eu creio que depende do que você espera dela, né? É porque é aquela coisa, né, bicho? Eu tenho uma frase na minha vida que diz o seguinte: o impossível é aquilo que ainda não foi tentado. A humanidade evolui a partir disso, de você buscar o impossível, trazer para o campo aqui e falar, olha, deu certo. E aí dessa hora você perde, você ganha, você... E aí o seguinte, né, o nosso querido Darcy Ribeiro adorava suas derrotas também, como ele dizia, uma forma de, olha, valeu a pena. Tá, mas olha, eu tenho sérias ressalvas a essa esquerda que só tem vitórias morais. Porque acho que às vezes a gente precisa de uma vitória física mesmo, a gente precisa... quando você desafia o destino, você precisa ter alguma coisa em troca, não ficar só se ferrando a vida inteira, porque não há nada de poético nem de romântico em você passar uma vida inteira se ferrando, desafiando o destino. Muito pelo contrário, né? A gente busca justamente, gente busca os desafios para não se ferrar, né? Você precisa ter algum momento na vida em que uma vitória vai te dar minimamente
pelo menos a condição de você ter uma cama que seja sua ou um teto que seja seu. Claro. Né? Não dá para viver assim. Eu creio, no caso aqui, a gente está pensando numa literatura que ela é uma literatura de análise do social, mas que ela é uma literatura de uma análise bem mais corrosiva do que você pensar em termos político-partidários ou político-estruturais. O Saramago tá analisando o próprio ser humano e a parte dele nesse autoritarismo. Porque nesse ponto me vem o eco de Foucault dos micropoderes, dos poderzinhos, que o Estado não seria o que ele é se não fosse aquele burocrata que está no balcão da repartição pública e que sente um prazer enorme em prejudicar a sua vida. Não é? Que esse é aquela... E aí, porque ele não tem um salário que seja grande coisa, ele tem um salário que está acima do mercado, mas é um salário que para ele acha que é pouco. Mas ainda assim, aquele trabalho mecânico que ele faz no balcão do cartório, ou seja lá onde for, ele tem aquele poderzinho de pegar você, que é um cidadão comum, e transformar a sua vida no inferno. E são esses micropoderes que garantem o poder gigantesco do Estado. Ana. Não, deixa eu concluir, deixa eu concluir o raciocínio. Quando você extrapola isso para a vida das pessoas, a nossa vida está cheia de autoritarismo por causa desses micropoderes. Está no autoritarismo, está no autoritarismo de você com 5 ou 6 anos argumentando com seu pai e o seu pai falando cala a boca porque eu sou seu pai. Né? Ou você tem um casal e a mulher está falando e o marido corta da maneira mais arbitrária, porque na nossa sociedade a voz do homem é uma voz autorizada e a voz da mulher não é. Nossa, verdade. Então, são poderzinhos, micropoderes, que transformam o autoritarismo que vem do Estado numa situação real para todos nós. E quando o Saramago trabalha com as paixões, com a vida cotidiana, com essas situações extrapoladas que ele cria, da cegueira, do voto branco, da morte, do próprio Jesus na cruz pensando, puxa, eu fui o cordeiro, ele está pensando que nós não somos inocentes sofrendo esse destino. Que quando a gente tem a chance de usar esse poderzinho para espezinhar um outro ser humano, a gente usa. É isso que eu falo, Ana. Por que a gente não pode emitir opinião? Tem gente que acorda de manhã e fala assim, bom, não tem nada para fazer, quem que eu vou ferrar? Não é verdade, Ana, isso acontece. Pois é. Né? Porque, assim, o que está em discussão não é liberdade. Né? O que está em discussão na sociedade é o seguinte, olha, qual o poder que eu vou ter para expulsar essa liberdade? A liberdade minha necessita de que eu possa sujeitar o outro. Submeter, subjugar o outro. Pois é. É tão ruim porque é um isso. conceito narcísico de liberdade. Individual, inclusive. Sim, não, narcísico. Parte do eu e rejeita o outro. Nossa Senhora. Então, e a gente ainda está 11h40, então dá tem tempo. 20 minutos. Então, dá tempo de falar desse aqui, História do Cerco de Lisboa. Que é um livro delicioso. Fala sobre o que, Ana? Então, é um revisor de uma editora e ele está revisando um livro de um historiador sobre a história do Cerco de Lisboa, que é aquela história, né, de que Lisboa estava cercada pelos mouros, e aí os cruzados resgataram a cidade, e a partir daí a sociedade se fixou, a sociedade portuguesa ganhou uma identidade cristã e se tornou o Estado português. O Estado português é o primeiro Estado a ser consolidado na Europa lá no século XII. Portugal é o primeiro. Leão Castela, né? Aquela coisa. Não, nada a ver. Isso é Espanha. Ah, tá, Espanha. Isso é Espanha. Não. A ideia de Portugal como uma nação já surgiu no século XII. É o primeiro país da Europa e passa por esse embate entre mouros e cristãos e a identidade cristã sendo construída. E aí o que o revisor faz? Na hora que ele faz a revisão,
ele pega e coloca que os cristãos não resgataram Lisboa. Ele coloca... Como assim? Na história oficial tá assim, expulsou os mouros, ele tá tão puto, ele tá tão puto com uma série de coisas e com o tédio da vida dele, um senhor de meia idade que tem uma vida extremamente monótona e medíocre, que ele resolve, ele pensa no primeiro momento em ferrar o historiador, que é um pernóstico, o cara que escreveu o livro. E ele pega em série aquele não nas provas do livro, durante a correção. E isso vai, como ele é o cara mais prestigiado da editora, isso vai para a composição sem ser rechecado. E o livro vai para o comércio, né, vai para a sociedade com aquela ideia de que os portugueses não resgataram a cidade de Lisboa. Rapaz, tá, coloca aí a contradição histórica da historiografia. Mas é a força das palavras, porque no meio disso é um romance. É o que vai acontecer com ele depois que ele faz esse ato de rebelião, né? Porque a partir daí a editora coloca uma pessoa para checar tudo o que ele faz. Ele não vai ser demitido porque ele é um cara que já tem... Ele poderia ser sumariamente demitido, mas não vai, porque ele é um excelente revisor. Mas o que a editora faz? Ele coloca uma jovem editora para checar o trabalho dele. E aí rola um romance, mas é um romance nos termos do Saramago. Sabe, é uma coisa, sabe, não é nada romântico, não é nada, é muito inteligente, muito legal, muito sensato. A maneira como ele demonstra as trivialidades no momento em que as pessoas se apaixonam. Quer dizer, eu vou ter um relacionamento sexual, como é que eu me limpo depois se eu estou na casa do outro? Como é que... Ele parte dessas coisinhas que você não pensa. Quando você escreve um grande romance sobre o amor, você não pensa que terminou o sexo e você tem secreções no seu corpo que você tem que se limpar. E se você não está na sua casa e não conhece o banheiro da pessoa e não sabe o que ele tem para você se limpar, como é que você vai se limpar? Né? Sim. E para mim é o maior... eu considero o amor um conjunto de comportamentos tanto concretos como esses em relação ao ato sexual em si, quanto toda aquela parte romântica. Uma coisa não exclui a outra. Claro. Mas o que eu gostei no livro é que a partir daí o cara começa a imaginar uma realidade paralela em que os muçulmanos continuam lá e os cruzados não resgataram Lisboa. Então ele está vivendo essa vida dele, da editora retalhando, dele se apaixonando pela moça e tudo mais, mas ele anda pelas ruas de Lisboa e pensando como as coisas seriam se fossem mouras e não cristãs. Então ele está na escadaria e ele pensa, não, porque os mouros ficaram, então isso aqui é um romance de ficção no que a ficção tem de mais interessante, que é você pensar realidades paralelas. Sim. Né? E eu adoro esse livro. Adoro. Eu acho que ele não tem grandes pretensões do ponto de vista filosófico, mas ao mesmo tempo ele consegue ser extremamente complexo. Porque o poder das palavras, um simples não inserido numa narrativa, abre para você a possibilidade de imaginar um mundo e uma sociedade totalmente diferentes. Sim, Ana. Bom, acho que a gente matou agora o que nós tínhamos de falar de Saramago. Agora vamos falar um pouco mais da vida de Saramago. Ou seja, ele nasceu na década de 20, e aí passou por viu uma guerra civil espanhola, passou por duas grandes guerras, uma na sua infância, outra na sua adolescência. Isso influenciou um pouco. Não, ele passou por uma guerra só, ele nasceu na década de 20. Ah, é mesmo, tá certo. Pois é. A Primeira Guerra terminou em 1914. Não, começou em 14 e terminou em 19. 19, isso. Então, tiramos, mas, enfim, passa a sua infância no pós-guerra, né, da grande recessão econômica, enfim, a adolescência na Primeira Guerra. Não, na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra. Passa pela
por duas ditaduras, porque parece que sempre uma influencia a outra, seja de Franco na Espanha, seja de Salazar em Portugal. Elas tinham uma colaboração mútua, embora os dois se desprezassem, porque Salazar e Franco não eram amigos. Sim, mas havia um certo consenso, né, de quem que eram os inimigos comuns. E me parece também que durante um período da vida, Saramago viveu, não no continente, mas nas Ilhas Canárias de Portugal. Depois ele se... mas isso já no final, né? No final, depois que ele casou com a Pilar, né, e ele passou a ter uma... Eu creio que o Saramago foi morar nas ilhas também para ter sossego. Porque a notoriedade que o Prêmio Nobel trouxe para ele foi extremamente desagradável. Ele não era uma pessoa ele não era um cara simpático do ponto de vista que a gente espera que as pessoas sejam simpáticas. Ele era uma pessoa que tinha uma noção de privacidade como todos nós deveríamos ter. Claro, ele era uma pessoa que queria ter seu próprio espaço e não queria ser invadido o tempo todo por gente deslumbrada, né? E aí, Ana, quando você coloca, por exemplo, ele ganhou, foi o primeiro escritor de língua portuguesa a ganhar um Nobel, né? Por outro lado, também você procura, bom, tem Saramago. E aí houve todo esse... Houve algum questionamento político, enfim, como você colocou que o Nobel da Paz é uma escolha política. Sim, mas o Nobel de Literatura. O Nobel, né? Porque Nobel, a gente fala Nobel em português de uma maneira totalmente... por Alfred Nobel, que é o cara que inventou a dinamite, que depois criou a fundação, né, com o prêmio. Quer dizer, é um prêmio que premia a paz e que vem da indústria armamentista. Negócio doido, né? Pois é. Tanto que Shimon Peres e tem... Se você pegar desde o início do século XX, quando ele começou a ser atribuído, você tem autores escandinavos sendo premiados que a gente não tinha notícia na época e que não conhece até hoje. Selma Lagerlöf, Knut Hamsun, são autores que você só lê nas coleções que se referem ao Prêmio Nobel. Você não tem por exemplo, esse Knut Hamsun, que é um escritor, eu não sei eu acho que ele é dinamarquês. O livro dele se chama Fome. E é sobre um jornalista que passa fome. Então ele vai descrevendo os estágios da fome, os estágios físicos. Onde que o corpo dói quando você está com fome, como que o cérebro reage, como que... E a cada vez ele vai ficando pior, porque ele ganha um pouco de dinheiro, mas depois ele passa por atribulações maiores. E é um livro até interessante, mas eu não sei se a época em que esse autor estava escrevendo não havia gente ainda mais interessante para se premiar. Então ele é um prêmio que era muito regionalista nas primeiras décadas, quando muito premiou literatura francesa, mas que depois teve seus momentos políticos. Premiou Winston Churchill, né? Pois é. Eu fico pensando o seguinte, por exemplo, eu fui premiado num programa de mídia livre do governo federal. E aí me pareceu depois, assim, na hora de definir critérios para premiação, eu não queria que fosse da maneira que foi, sabe, Ana? Por exemplo, olha, precisamos premiar um projeto de um companheiro de rádio comunitária, entre tantos outros que tinham ali. Quer dizer, um critério, não pela obra, talvez, aí parece que o seu trabalho fica, né? E parece que o próprio Saramago ficou meio assim. O Saramago, o Prêmio Nobel é um reconhecimento internacional. Mesmo nas circunstâncias em que ele é oferecido, você tem, a partir daí, o autor passa a ter uma repercussão imensa, ele passa a ser traduzido para muitas línguas. Foi o que aconteceu com Garcia Marques, sabe? Falando nisso, podemos falar de Garcia Marques no próximo? Eu tenho algumas outras sugestões. Então beleza. Tá. Mas olha, Saramago não era unanimidade em Portugal como não é até hoje. E essa é uma coisa interessante de se ver.
Saramago trouxe para Portugal uma honraria imensa, porque o Prêmio Nobel é de um prestígio indiscutível, e, no entanto, os jornalistas odiavam o Saramago. Por causa de uma situação que ele vivenciou lá atrás, quando ele coordenou o Diário de Notícias de Portugal. E por conta do modo como ele tinha uma relação extremamente áspera com os jornalistas. Os jornalistas são formadores de opinião. Quando eles odeiam alguém, eles conseguem fazer com que esse ódio perpasse, né, no veículo e que se espalhe pela sociedade. Ele teve, num determinado momento, pós-Revolução dos Cravos, que tomar decisões em relação à categoria dos jornalistas, a forma como se fazia as coisas. Pois é. E aí, obviamente... Ele criou desafetos que perduram mesmo após a morte dele, porque eu vejo a Pilar tendo que brigar pela memória do Saramago até hoje. Sim. Né? Agora, Ana, bom, vamos pensar no próximo programa? Então, eu tenho 3 sugestões. O problema é que a gente está sem o link da internet, né? Mas acho que até o próximo programa nós teremos. Então, eu tinha pensado em jogar lá no Facebook para o pessoal escolher. Então, bora. Então, eu tenho 3 sugestões. Uma é falar sobre as distopias literárias. Você sabe o que é uma distopia? É isso que eu ia perguntar. Então, o que é uma distopia Você tem literária? a utopia, que a utopia é a idealização de uma sociedade perfeita, ideal, que responda a todos os sonhos e anseios do ser humano, tá? É isso que eu sonho. E você tem a distopia. Isso é utopia literária. Ai, Tomás More. A distopia é o seguinte, é quando você idealiza uma sociedade em que a humanidade encaminhou pelo seu pior e a vida se tornou um inferno. Então você tem 1984, do George Orwell, Admirável Mundo Novo, do Huxley, Laranja Mecânica, você tem o Fahrenheit. Nossa, Fahrenheit. Então, esses romances de ficção, né, distópica do século XX que a gente pode discutir. É aquele negócio, né? A gente imagina, ixi, deu merda, volta tudo, né? Então, a ideia do diálogo desses autores com a própria sociedade, que essas distopias, elas estão sendo criadas por quê? Porque esses autores estão pensando a sociedade deles até as últimas consequências. Sim. Então, esse seria um tema. Um outro tema seria o Carl Sagan. Né? Que Carl Sagan tem vários livros extremamente interessantes e a ideia da divulgação da ciência, de como você pode divulgar ciência de maneira aprazível e ao mesmo tempo compreensível para o cidadão comum. Carl Sagan começa com 1-0 que a Cristiane Costa vai votar. Tá bom, pois é. Então, a terceira opção aí já é mais uma coisa mais leve para a gente se divertir um pouco, que seria Agatha Christie e Conan Doyle, e como é que a literatura policial tem essa coisa no nosso cotidiano. Legal. Sabe, de você pensar os indícios, de você investigar, de você... como é que a gente parte do Conan Doyle lá com Sherlock Holmes para chegar no CSI. E aí eu fico lembrando dos livros de Agatha Christie o seguinte, né? Não era bem assim... Eu só descobri o responsável pelo feito na última página. Que aí você ela era boa. Tudo esse, né? Ela era muito boa. Aí na última página, eu me lembro que a minha irmã colocava uma cola em cima do último capítulo de Agatha Christie para não poder ter acesso, porque despertava a curiosidade, né? Você é daqueles que lia o final primeiro? Não, eu não. Minha irmã, justamente para tentar evitar, ela teve um momento que ela grampeava. Nossa, né? Que horror, coitado do livro. Pois é. Vamos pensar nisso então, Ana? Então, vamos colocar jogar internet. Colocar na internet para as pessoas escolherem um dos 3. E aí, deixa
essa primeira semana de outubro para as pessoas escolherem, e aí conforme for no próximo sábado a gente já sabe qual que foi escolhido. E já o link começa... seria o link da sua página no YouTube ou no Facebook? No Facebook, porque no YouTube não dá para as pessoas... Tá. Aí, o Facebook é mais interessante, eu jogo lá na minha página pessoal e jogo lá no cantinho, você pode jogar na sua página e na página da rádio. E a gente faz a somatória. Aí a gente soma quem que votou no quê. Elana, lembrando que no próximo então programa vai ser no dia, se não me engano, dia 2 de novembro, é isso? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Eu não entendo nada. Cadê o Você tem que deixar uma folhinha, né? Outubro. Espera aí. Vixe Maria, socorro, Duda, me ajuda aqui. Qual é o próximo programa? Dia 5 de outubro. De novembro. 5 de novembro. E aí, Ana, então, com essa ideia de ter 3 temas a serem discutidos, né, pra gente, os nossos parceiros escolherem. Isso. Eu lembro que vai ter no próximo, então, dia 5 de outubro, já restabelecido a internet, o telefone, enfim. Tá. 15 de novembro. 5 de novembro. 5 de novembro. Ana, para finalizar. Para finalizar. Tô vendo um artigo seu aqui. Saiu finalmente o livro Historiadores pela Democracia. Mas a gente está tendo um problema de distribuição, porque a editora Alameda é uma editora pequena e a Saraiva não trabalha com essa editora. A Cultura está boicotando, porque o livro só tem por encomenda e leva um mês para chegar. Você sofreu com isso para pegar uma cópia do seu. E aí a gente comprou uma edição para minha mãe, que eu vou levar para ela, e comprou na estante virtual pela internet e chegou em 3 dias em casa. Essa foi mais rápido. Então, exatamente. Aí, se as pessoas tiverem interesse, é um conjunto de textos compilado por Hebe Matos, Tânia Bessoni e Beatriz Mamigonian, que são professoras de universidades federais, e que tem a atuação dos historiadores nas redes sociais e na internet. Tem textos tirados de blogs, tem textos também que saíram na mídia, em jornais. E, olha, o meu texto é do meu blog, é aquela coisa bem... sou eu falando. Mas aqui você tem Sidney Chalhoub, tem a Fernanda Espósito, que é da USP, você tem o professor Alencastro, que é Luiz Felipe de Alencastro, que é extremamente daqueles... Nossa, você tem o Luiz Carlos Villalta, você tem o Marcos Napolitano, que foi meu colega lá na USP, ele era orientando da Maria Helena Capelato. Olha, gente de primeira, tem a Silvia Lara, a Keila Greenberg. E tem a Ana Giselli. Pois é, mas também tem uma neta do Mark Bloch. Oh, que legal. Que é falando sobre a situação no Brasil, porque ela é casada com um brasileiro. É um livro extremamente importante para a gente ter um registro do que está acontecendo. Chama Historiadores pela Democracia. O golpe. E tem o subtítulo Golpe de 2016, A Força do Passado. Porque é uma reflexão crítica sobre o que aconteceu aqui no Brasil. Nós estamos vivendo, Ana, momentos de muita reflexão, porque assim, foi de um senso comum e uma idiotice tão grande o processo que aconteceu. Pois é. E que tem muita gente tentando entender o seguinte, olha, o que está por trás disso. Por exemplo, tem uma galera que escreveu sobre a questão trabalhista. Sim, você tem... Juiz Sotomayor, nossa, conheci o Sotomayor, Duda. Fizemos boas conversas de 40 minutos, eu e ele, assim, antes de começar. Enfim, Sotomayor. Aí você tem jornalistas pela democracia, agora historiadores pela democracia. Quer dizer, há um momento, talvez, aqui no Brasil, ou talvez após 2013, a partir das chamada Primavera Árabe, aquela coisa, de um outro momento que nós estamos vivendo igual 68. Né, 68, obviamente que bem diferente no contexto político. Cuidado com as comparações. Não, no contexto político, mas há um movimento, uma explosão acontecendo. Pois é, a gente está questionando. Só daqui a 20 anos a gente vai tentar entender o que de fato... nesse momento a gente está questionando. Quem vai discutir isso depois são as próximas gerações. Dizem que 68 não terminou.
Eu estou muito preocupado que esse 2016 não termine e que a partir de 2016 a gente pode se assinalar esse ano aonde o processo de desumanização se aprofundou cada dia mais. Meu medo é esse. Tomara que não. Esperamos que não, e Pois com é. essa intervenção da Ana aqui dos Historiadores pela Democracia, quem sabe a gente consiga, né, Ana, fazer despertar o senso crítico e a gente agir para que... A gente torce, mas olha, Vamos tentar. sabe lá, né? Tá bom. Ana, muito obrigado pela sua Eu que participação. agradeço. Na próxima tamo junto E é isso aí. misturado. E vamos estar junto nos atos, né? No último não deu para mim ir, mas tá correria da vida, agora é Neta, Gato, Nora e Cristiane, né? Os meus grandes amores da minha vida, e a política vai ficando... A gente tem que cuidar um pouco da gente, né? Gente, amanhã é dia de eleição. Mais uma vez eu vou dizer uma coisa para vocês. Cometam amor e não ódio. E a gente vai ficando por aqui. Voltamos na segunda-feira com o Rancho dos IPs.